Nossa motivação para falar sobre computação quântica, vem principalmente do fato de que é algo que vai acontecer muito brevemente e nós não tivemos nenhum conteúdo que abordasse isso durante as aulas da Univesp. Aqui está o nome do nosso trabalho, que é a Introdução Quântica utilizando análise de algoritmo de busca de Grover, que é o nosso trabalho de conclusão apresentado à Univesp. Por que a gente procurou falar sobre isso? O nosso uso diário, os computadores ainda vão, por um bom tempo, esses nossos computadores clássicos, eles vão servir. O problema é que novas aplicações, novos programas, eles estão demandando maior capacidade de processamento e maior velocidade dos processadores. E aí eu tirei um trecho do livro do Fabriar e da Inês Bros, que fala sobre justamente isso, que a evolução tecnológica vai demandar computadores cada vez mais potentes, processadores cada vez mais velozes, e eles enxergam justamente na computação quântica esse futuro. A, a tecnologia que vai atender a essa demanda. O objetivo desse trabalho é apresentar uma breve introdução à computação quântica através de um ponto de vista objetivo, por explorarmos o algoritmo de busca de Grover, como um exemplo de um algoritmo que resolve um problema real de uma maneira mais rápida comparado a uma busca convencional. Isso vai ser facilmente demonstrável no atual estado da computação quântica. E tal demonstração vai cobrir praticamente todos os aspectos necessários para o seu embasamento. Vamos começar falando sobre computação clássica, né? A computação clássica, ela utiliza... A computação clássica, quando eu falo de computação clássica, estou falando dos computadores atuais, né? Ela utiliza componentes eletrônicos para representar bits, 0 ou 1. E aí, quando você coloca isso dentro de um componente eletrônico, dentro de um transistor, o transistor é que vai fazer todo o processamento das operações matemáticas dentro de um computador. Então, quanto mais transistor você tiver, maior a capacidade de processamento. Só que você imagina o seu computador sendo um monte de zeros e uns, esse vídeo que você vai estar assistindo agora, na verdade, é aquele monte de 0 e 1 que está rodando aí por trás de tudo isso, dentro de um transistor. Só que chega uma hora que não há como fazer uma operação mais robusta, né? Você se limita. Eu peguei essa apresentação, esse gráfico sobre a lei de Moore, que na verdade não é uma lei no sentido físico como a lei de Newton, é mais uma constatação de um físico que trabalhava na Intel, a processadora de chips, a fabricante de chips Intel, que ele mostra que a cada 18 meses a capacidade dobra. Então, desde 1970 até ali 2020, como vocês estão vendo no gráfico, a capacidade dos processadores, dos nossos computadores, ele tem dobrado. Você diminui o chip, né? Coloca mais transistor dentro e aumenta a capacidade dele. Só que o próprio Moore e outros especialistas dizem que está chegando a hora que isso não vai mais ser possível de alcançar. E aí aqui entra a computação quântica. Vamos começar falando do qubit. O qubit, assim como o bit é a menor unidade da computação clássica, o qubit é a menor unidade da computação quântica. Então ele tem lá o 0 e também o 1, mas ele pode ter também uma superposição de zeros e uns. Assim como ele pode assumir o estado 1 ou 0, ele pode assumir essa
superposição. Então, o que é? Essa quantidade de ser 0 ou 1 é uma probabilidade. Ou seja, quando você tem um qubits, ele tem um nível energético que ele pode estar situado tanto num valor como se fosse 0 como se fosse 1. Ou seja, ele está orbitando num setor aqui, e quando ele vai passar por uma porta de medição, quando ele passa por essa porta de medição, ou ele vai para baixo, que é o 0, ou ele vai para cima e dá o 1. Então, ele nunca vai estar no meio termo. Sempre quando for fazer a medição, ele vai tocar em uma das duas pontas. É mais ou menos como se você jogasse uma moeda entre dois ímãs. Então, essa moeda tende a ir para um dos dois lugares. E essa probabilidade vai depender um pouco da carga que está nessa moeda. Então, essa carga tende a ir mais para baixo, que seria o 0, ou mais para cima para ser o 1. Esse funcionamento simples que se dá com os processadores quânticos que usam os supercondutores, como são os da IBM e da Google. Outro conceito fundamental para a gente entender a computação quântica é o entrelaçamento. Por que ele é fundamental? Porque ele diferencia a capacidade de processamento do computador quântico em relação ao computador clássico, né? As partículas, como você está vendo nessa animação, elas formam um só sistema. Então, quando uma atinge um estado, todas as outras também atingem o mesmo estado. O algoritmo, para um computador clássico, ele segue uma rotina, segue uma tarefa. E da forma atual, você não consegue burlar ou pular uma etapa para que o rendimento do algoritmo cresça. Aí, o que acontece? Você coloca mais processador, mais transistor para processar esse algoritmo. E o que eu percebo na computação quântica é que, ao mesmo tempo que ele está analisando uma parte do algoritmo, com essas subidas e descidas dos zeros e uns, ele consegue avançar outra etapa, aumentando a velocidade de processamento. Então, feita essa primeira introdução, a gente vai passar agora, então, para o nosso... a gente testou um algoritmo, né, dos que já estão disponíveis, para certificar que a computação quântica é, de fato, mais rápida, o processamento é mais rápido do que a computação clássica. É um algoritmo padrão de busca, né? Sempre que a gente faz um algoritmo padrão de busca, se você tem um vetor que é ordenado, então ele sempre vai procurar da primeira posição, que no caso seria o 0, e vai seguindo para as outras. Ou seja, isso daqui é um algoritmo O/N, ou seja, no pior caso, se você tivesse cinco posições, que seria o N igual a 5, você iria percorrer ele 5 vezes. Ou seja, de 0 até 5. De 0 até 5 aqui seriam 6, para falar a verdade. Seria de 0 até 6. Seguindo para o próximo slide, temos aqui talvez o algoritmo mais eficiente para realizar uma busca ordenada na computação atual. Então, o que ele faz? Ele vai dividir isso em pedaços. Ou seja, ele vai procurar sempre pelo meio. Aqui, no caso, ele procura o 3 no meio. Não achou o número que eu quero, que eu não quero 3. Então, ele divide o restante em mais duas metades. E procura a metade. Nesse caso, na segunda teoria, seria 1 e 5. E na quarta tentativa, eu pegaria 0, 2, 4, 6. Ou seja, ao invés de eu procurar aqui 7 vezes, seria de 0 a 6, então eu vou usar 3 buscas para me trazer esse resultado, que seriam esses 3 passos, que seria o pior caso aqui embaixo. Seguindo, temos o algoritmo de Groover. O algoritmo de Groover, ele lembra um pouco mais até uma busca em banco de dados do que simplesmente uma busca num vetor. Então, o que ele faz? Aqui ele carrega, por exemplo, de 1 a 5, ele joga tudo isso numa matriz, esse seria o funcionamento, explicando o funcionamento prático dele, tá? Não é o funcionamento normal. Então, nesse caso, eu coloco aqui todos os números que fazem parte. Esse 1, na diagonal, significa todos os números que fazem a parte do meu mundo, que eu quero procurar. Então, vamos supor aqui que eu quero... Vamos avançar a página. Supondo aqui que eu quero procurar o 3.
Então, eu não preciso saber qual posição desse vetor o 3 está, eu só quero saber se ele existe. Então, o que o algoritmo de Groover faz? Ele pega esse vetor 3 aqui, que seria a linha e a coluna, que seria 3, multiplica ele por -1 para dar uma marcada nele. A gente pode ir para o próximo slide. E nós fazemos uma coisa que chama de amplificação. O que é essa amplificação? Toda a computação quântica, todos os bits, todos os qubits, funcionam por probabilidade. Então, qual que é... O que esse algoritmo busca fazer? Ele busca aumentar a probabilidade desse qubit que eu estou procurando, ou uma série de qubits, eu poderia estar procurando 1 ou 5 também, aumentar toda essa probabilidade para que essa probabilidade seja muito mais alta que as outras, tentando zerar as demais. Ou seja, então, quando eu olhar para essa matriz aqui, eu vou ter que essa matriz vai ter só o resultado 3. Então, o que acontece o ganho desse algoritmo aqui, ele é um algoritmo de raiz de n, ou seja, o algoritmo que nós vimos lá atrás, que é o melhor algoritmo que a gente consegue para uma busca simples, né? Na computação normal é log 2 de n, né? Ou seja, é n sobre 2, e aqui a gente consegue fazer isso uma redução quadrática. E é uma das particularidades que vários algoritmos de otimização na parte de computação quântica eles fazem, eles conseguem reduzir graus de função. Ou seja, se eu tenho uma função que é de n ao cubo, dependendo do algoritmo quântico, eu consigo jogar ele para n, consigo fazer essa redução dessa complexidade. Também aqui temos uma explicação, tá? Um pouco melhor. Aqui é uma demonstração que a gente está mostrando no próprio ambiente de execução do IBM Quantum, ou seja, a gente consegue aqui tanto usar um simulador, tá? Que é no simulador quântico deles, ou a gente consegue agendar um batch para rodar em cima dos computadores oficiais deles, que rodam computação quântica. E aqui nós temos aqui o zerinho, que são os 3 qubits, por exemplo, e eu quero estar localizando 2 itens aqui. Aqui seria o 9 e o 7. Então, tem uma lista aqui que vai de 0 a 9. E essa lista de 0 a 9, eu quero tentar procurar, na verdade seria 0 a 9, né? Eu queria procurar 2 itens de uma vez só. Eu quero ver se esses 2 itens estão lá. Então, o que eu faço? Eu inicializo no circuito aqui. Ele inicializa sempre como 0, ou seja, 0 sendo 100% da probabilidade. Aqui nós aplicamos um Hadamard. O Hadamard, o que ele faz? O Hadamard ele vai me criar a superposição, ou seja, ele vai me falar que esse qubit aqui tem 50% da probabilidade de ser 0 e 50% de ser 1. Vou efetuar 10 mil medições aqui, vou ter que metade delas vai ser 1, metade delas vai ser 0. E aqui nós temos uma porta que a gente chama de controller Z, ou seja, uma porta que faz uma mudança, como se fosse uma porta não, só que uma porta não controlada. Ou seja, dependendo do valor que eu tenho aqui, ele vai me jogar as outras para um valor inverso ou não dela. Aqui nós fizemos o mesmo Hadamard, aqui também a mesma coisa, tá? Que aqui, na verdade, vai ser o meu oráculo. Ou seja, o oráculo, o que ele é? O oráculo ele vai fazer aquela parte de jogar o -1 para onde eu quero o resultado. O oráculo ele é mais ou menos como se fosse um gênio da lâmpada. Eu quero que o resultado seja esse, vai ser assim. E aqui nós temos o nosso groover, aqui no meio. Esse groover aqui no meio, dependendo da quantidade de bits que eu tenho, eu vou precisar repetir esse quadrado aqui algumas vezes. Então, esse quadrado algumas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse negócio de me inverter os valores que eu quero, amplificar os valores que eu preciso, e como amplifico só esses, diminuo muitos outros tendem a 0. Então, dependendo de quantas vezes eu rodar esse algoritmo, eu vou ter esses 2 valores aqui. Aqui é um algoritmo feito em Qiskit, tá? É a mesma coisa que nós vimos lá atrás, só que aqui nós estamos usando uma linguagem que já opera direto naqueles computadores de uma maneira mais estruturada, parecendo um programa comum, né? Então, aqui nós temos o resultado do algoritmo, né? Aqui ele foi feito em cima de um simulador real, em cima do IBM Quasar, né? E nós podemos ver aqui que esses resultados, que eram os 2 que eu queria buscar nesse algoritmo, eles tiveram uma porcentagem bem grande, bem alta aqui,
e aqui eles estiveram bem reduzidos. Ou seja, se você fizer um corte aqui, você vai ter só esses dois resultados. Basicamente, a gente demonstrou aqui, fez essa introdução mostrando o que é a computação quântica e mostramos, comprovamos através dessa aplicação desse algoritmo o quão mais rápido ela é em comparação à computação clássica. Para concluir, trouxe aqui a imagem do Sycamore, que é o processador quântico apresentado pela Google. Esse processador aqui, ele executou em 200 segundos uma tarefa que o supercomputador Summit, o supercomputador mais conhecido no ano passado, levaria 10 mil anos para resolver. Esse Sycamore, ele tem 53 qubits. A gente estava falando lá de cada qubit que você aumenta, você eleva ao quadrado a capacidade de processamento. Esse daqui tem 53. No mês passado, a IBM apresentou, no mês passado, novembro de 2021, a IBM apresentou o Eagle, que tem 127 qubits, né? Mais que o dobro do Sycamore do Google. Então, Google, a Sycamore, tem algumas empresas de tecnologia chinesas que estão aí nessa corrida pela busca da chamada supremacia quântica, né, que é quem vai disponibilizar o computador mais potente, mais veloz. A computação quântica, ela tem ganhado destaque justamente pela possibilidade de quebrar paradigmas onde a computação clássica encontra limites, né? Não vai ser para tudo. A gente vai continuar usando nosso smartphone baseado em transistores, em bits, vai continuar usando nosso laptop, nosso computador. Agora que a computação quântica vai levar a pesquisa, principalmente a pesquisa por simulação, por novas moléculas, na área de saúde, na área farmacêutica, ela vai levar a novos níveis. Ela tem desafios. Aqui, voltamos aqui a mostrar o Sycamore do Google. A gente vê que o maior desafio é manter a estabilidade dos qubits. O Sycamore aí, que está na imagem aí da Google, ele precisa operar no zero absoluto, menos 237 graus Kelvin, para manter a estabilidade dos qubits. Mas ele é necessário essa estabilidade por conta da própria resistência que tem os materiais. Ou seja, como você está trabalhando no nível atômico, então qualquer resistência que você tem, ele pode dar um impacto muito grande nas medições. E como a gente trabalha com supercondutores, o que acontece? O supercondutor, ele chega a uma resistência de 0 ohms antes do zero absoluto, ao contrário de diversos outros materiais. Ou seja, por isso que eles usam bastante o cobre e bastante o ouro para supercondutores. Então, você consegue passar isso do zero antes do zero absoluto, você tem menos trabalho, você tem menos perda de material também, e você consegue maior eficiência. É só um adendo ali na foto, que é legal também mostrar, que o processador mesmo em si é só a pontinha. Toda a imagem. Isso, esse processador naquela foto anterior, ele só tá na pontinha. Aquela imagem toda é o cooler dele, né? É isso, a estrutura toda é só mesmo para resfriar. Ele é só a pontinha ali. E esse é um dos modelos só também, né? Tem alguns modelos que eles estão fazendo agora com a parte com diodo laser, né? Ou seja, estão usando fotônico, que se chama fotônico. Só que eles têm um grande desafio para fazer esse fotônico na parte de entrelaçamento. Ou seja, é muito fácil você entrelaçar alguma coisa através de par magnético. Você fazer entrelaçamento por luz é um pouco mais complicado, que você tem que operar com as faixas de frequência da luz. Isso dá um pouco mais de trabalho, é o que eles estão tentando fazer agora, para tentar contornar. Muito bem. Então, essa é o nosso trabalho de conclusão de curso, preparado para obtenção do grau de Engenharia da Computação na Univesp.